Vamos ler aqui a partir do versículo 8 de Hebreus 11. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Portanto, aí vamos para o 12. Portanto, também de um homem já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, e incontável como a areia da praia do mar. Todos estes morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso, também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aí vamos lá para o 39. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós, diz assim, sem mim, eles não fossem aperfeiçoados. Louvado seja Deus. Palavra poderosa, né? Palavra tremenda. Podemos nos sentar? A palavra do Senhor vem nos falar aqui, aleluias. A garganta está um pouquinho ruim, mas dá bom. A palavra do Senhor vem nos falar aqui a respeito de Abraão. Abraão, nós sabemos, foi o pai da fé. Nós somos filhos de Abraão na fé. Mas também tem uma descendência, e é interessante, aqui quando o Espírito Santo, através de Paulo, escrevendo aos Hebreus, pelo menos dizem que é uma carta de Paulo aos Hebreus, quando Paulo escrevendo, fala a respeito de Abraão, ele diz aqui, o Espírito Santo coloca aqui, que mostrou, olha para o céu e vê se você pode contar essas estrelas. E também, olha, mais numeráveis, mais incontáveis, tem muito mais do que a areia da praia, vai ser a tua descendência. Fala de uma descendência celestial e fala de uma descendência física. E de Abraão, certamente, tanto a descendência humana, tanta descendência de sangue, ali os hebreus, quanto a descendência espiritual é numerosíssima. Já morreram muitos, a gente sabe pela palavra de Deus, muitos já passaram, muitos já morreram, foi desde Abraão que começaram a crer, porque Abraão, eu penso, hoje eu ainda estava vindo no trem, o trem estava bem lotado, né? A Salva até estava falando disso, eu esperei passar quatro unidades de trem, né? Vim na quinta, na hora que parou o quinto, que deu ainda para vir, apertadinha, mas deu para vir, deu para entrar pelo menos. E eu estava pensando ali, quantas coisas, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, o povo era cativo, né? O povo estava lá naquela terra, lá do Egito, cativeiro, tal. E eu estava olhando aquela multidão de gente, vindo, subindo, descendo do trem, me condoí daquele povo. Até uma moça, né, uma pessoa mais nova, bem mais jovem que eu, me ofereceu um lugar. Ela estava ali no lugarzinho lá das pessoas mais madurinhas e me ofereceu um lugar. Eu falei, não, obrigado, estou bem, só queria um lugar para me apoiar, só queria um lugar para me segurar. Porque mesmo a gente apertadinho, a gente dá a impressão que vai cair, né? Interessante isso. E eu senti dó daquele povo. E me fez lembrar o povo do Egito. Porque quando eles eram levados escravos, era do mesmo jeito. É um pessoal que às vezes sai de casa, sai das suas casas, 5 horas da manhã, 4h30 da madrugada, para ir trabalhar lá, ganhar seu dinheiro lá do outro lado da cidade.
volta naquela hora, a gente vê a carinha das pessoas cansadas, esgotadas, acabadas. E eu fiquei olhando aquelas mulheres e pensando, meu Deus, quantas delas ainda têm que chegar em casa, preparar o alimento para o dia seguinte, para o marido, para os filhos, para ela mesma. Tem que lavar sua roupa, tem que limpar sua casa. Quantas pessoas dessas ainda têm um segundo turno na sua casa? E me fez lembrar desse período lá atrás. Na verdade, sempre tivemos, e não era muito diferente, porque eles trabalhavam, quando eles faziam cativos, quando a gente lê a palavra ali, quando eram levados cativos, eles normalmente, eles tinham que trabalhar para dar uma parte do dinheiro, do sustento deles, uma parte boa. A gente vê ali com Nabucodonosor, vê ali com tantos reis, eles faziam isso e pegavam. Aí, vocês vão ter que me dar uma grana e vão ter que me pagar alguma coisa, vão ter que me dar um imposto. Não é diferente, muito diferente hoje de várias pessoas. Quando a gente compra uma roupa, não vou dizer os nomes das lojas, mas tantas aí, né, de coisas principalmente das chinesas, é feito onde, gente? É feito debaixo de um jugo pesado, mesmo jugo que estava ali sobre o povo de Deus. E quanto povo de Deus tem no meio desse povo hoje que é escravizado ainda? De forma diferente, tem outro nome, mas é a mesma escravidão, não tem muita diferença. Eu fiquei imaginando, fiquei olhando aquele povo todo subindo assim na minha frente, nem que aí é um mar de gente, né? Quando vem ali, quando desce aqui na estação, aquilo é um mar de gente. Eu fiquei olhando e imaginando, falei, meu Deus, e eu lembrei ali, quando a gente vê nos filmes, aquela trajetória do povo de Deus ali saindo do Egito, sendo livres, sendo libertos daquele cativeiro. Quantas pessoas ainda estão em cativeiro nesses dias? E Deus chamou Abraão. Um dia Deus chamou Abraão. E é interessante, quando Deus chamou Abraão, não sei se foi uma voz audível, não sei se Abraão ouviu lá, Abraão, ou não sei se ele chamou como chamou a você e a mim. Lá uma testificação interior, lá dentro da gente. Porque um dia ele me chamou, um dia ele chamou você, por isso que você está aqui. Por isso que você está aí ouvindo a palavra de Deus. Se nós estamos aqui é porque ele nos chamou. Não foi com uma voz assim, Fátima, vem para mim. Mas ele me atraiu com amor eterno. Ele me atraiu com laços de amor. Ele sabia como me chamar para ele. Ele me chamou com uma voz aqui dentro do meu coração, com uma falta. Tem um louvor que a gente canta, eu até fiz uma anotação. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. Mas Eclesiastes 3:11 diz o quê? O Celso, pastor Celso, você que ama esse versículo, eu também amo, tenho ele num quadro na minha casa, ganhei de presente tanto que eu gosto, falava tanto que eu ganhei, colocou a eternidade dentro de nós, então já está gravado dentro de nós. A eternidade está gravada dentro de nós, está gravada dentro de mim e de você. Por isso que nós temos essa falta do céu, por isso que nós temos essa falta de Deus, por isso que nós temos essa falta de Jesus. Enquanto nós não o temos, nós precisamos encontrar Ele, nós precisamos dEle. E a palavra do Senhor diz aqui em Gênesis 15, então o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Lá em Gênesis 22:17 ele já diz, deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E lá no 18 diz, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Aleluias. E o que isso quer dizer, meu irmão? Qual é a bênção, a grande bênção de Abraão para mim e para a tua vida? A grande bênção de Abraão para mim e para a tua vida é a fé que ele fez com que ele foi passando e fez com que nós tenhamos. Ele veio passando e é através dessa fé. E é interessante que eu estava vendo, né? A gente fala de crer e confiar. Crer já foi dito aqui, né? Na ministração foi falado aqui a respeito de confiar.
Veja bem, crer, a gente acredita, eu acredito que isso daqui vai acontecer, eu acredito que você goste de mim, eu acredito. Agora, confiar não é você se submeter. Quando nós nos submetemos a uma voz que nós não sabemos para onde está chamando, chamou Abraão para ir para um lugar. Gente, Abraão é diferente de quando a gente sai daqui para ir para um país de primeiro mundo, vamos dizer assim. Eu vou para os Estados Unidos. Aí todo mundo fica feliz da vida quando consegue um visto, principalmente no ICAR. Nós ficamos felizes, né? Porque a nossa sobrinha, por parte do filho da irmã Clemilda, ela conseguiu lá, que casou com o menino da Clemilda e conseguiu lá o green card para ir, né? Então está no processo, mas já foi legal, pode ir e voltar quantas vezes quiser, né? O nosso sobrinho Nicolas também conseguiu, graças a Deus, também conseguiu. Então a gente fica feliz, por quê? Porque pode ir, pode ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, pelo menos é a expectativa. Essa é a expectativa de quem sai daqui para ir para outro país, porque aqui para mim não está dando tão bom, então deixa eu ir para outro lugar para ver se a coisa melhora para mim, né? Lá eu vou poder ter coisas melhores. Mas Abraão não era por isso não, Abraão já era rico, Abraão era um príncipe, Abraão era riquíssimo. A palavra de Deus diz que ele saiu com escravos, com pessoas, não diz escravos, com com servos que ele havia comprado ali na terra do pai dele. Então ele já saiu abastado, ele não saiu sem nada, deixa eu ir porque Deus está mandando eu ir, porque é aquela terra. Não, ele saiu em busca dessa terra que ele diz aqui na frente, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, ele sentia esse chamamento da pátria celestial, não era de uma terra aqui física, não era um lugar aqui físico, não era para melhorar de vida, não era para ter uma coisa melhor. E assim também foi comigo e com você, meu irmão. Porque quando nós saímos, não era para termos uma coisa melhor aqui na terra, ainda que o princípio fosse esse. A primeira chamada pode ter sido essa na tua vida, pode ter sido essa na minha vida. Eu vou ter uma qualidade de vida melhor aqui na terra, com meu marido, com a minha casa, com o emprego, com isso ou com aquilo. Mas aí, de repente, acende um fogo dentro do teu coração, quando você encontra esse pai, que você fala assim, sabe de uma coisa? Não tem marido, não tem trabalho, não tem casa, não tem lugar, não tem nada. O que eu quero é uma pátria celestial. O que eu quero é uma coisa que realmente, aí como diz o louvor, né? Não é passageiro como essas coisas daqui. Eu quero ir para outro lugar. E Abraão sentiu isso. Abraão foi caminhando, foi andando, foi chegando, foi indo a todos os lugares. Ele foi recebendo de Deus, ele foi ouvindo do Espírito de Deus, foi ministrando a vida dele, mas não o Espírito da forma que habita em você e que habita em mim nesse dia. Não era desse jeito, era de outra forma, era limitado. O Espírito Santo de Deus, ele é tudo que nós precisamos para esses dias, porque Jesus já fez o que tinha que fazer. E Deus, o Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa, não são três pessoas diferentes, não são três pessoas específicas. É o Pai, é o Filho, é o Espírito. Não, é como eu sou carne, eu sou espírito e eu sou alma. Sou três em um, mas não pode, eu sou indivisível, não dá para me separar, não dá para separar a Fátima aqui de um jeito, a Fátima daqui de outro, e a Fátima, como não dá para separar nenhum de vocês, assim também é Deus. Deus é um, é um Pai, Filho e Espírito Santo, e hoje nós estamos na dispensação do Espírito Santo, e é interessante porque a Bíblia me diz, e eu acho sempre fico com essa palavra, ela sempre ministra a minha vida, que diz que o Espírito Santo é o único que sonda as profundezas do Senhor, é o único que conhece as profundezas do Senhor, ele é o que conhece as profundezas de Deus, ou seja, ele é o âmago de Deus, ele é o âmago do Pai, ele é tudo, e nós temos parte dele, colocou a eternidade dentro de nós. A palavra diz isso, ele colocou essa eternidade dentro de nós, colocou o quê? Parte dele dentro de mim e de você. O Espírito dele habita em mim, o Espírito dele habita em você.
Oh, aleluias, aleluias. E por isso nós podemos sim, nós podemos a cada dia crer que independente de qual seja a situação que nós vivamos nesta terra, qual seja a condição que a gente passe nessa terra, a gente pode saber que se somos filhos, se estamos em Cristo, se somos, aleluia, somos parte de Deus, o Senhor sempre vai nos guardar, o Senhor sempre vai nos proteger, o Senhor sempre vai nos preparar. Ele vai, se eu tiver que passar, e todos que me conhecem um pouco mais, sabe que eu falo que eu não tenho condições, sou honesta, não creio que, eu sou daquelas que creio que vai ser arrebatada antes da grande tribulação, antes da grandíssima tribulação, antes daquele dia do pega para capar mesmo, eu sou dessas. Por quê? Porque eu creio que Deus, Ele não vai me deixar sofrer aquilo que eu não posso sofrer, aquilo que eu não tenho condições. Mas se eu tiver que passar, se eu for uma dessas pessoas que tem que passar como o povo lá da Nigéria está passando, como um povo lá da Coreia passa, como um povo lá de tantos lugares, e até daqui também, porque às vezes a gente fala lá de fora, mas tem muita gente aqui que passa por uns perrengues, né? A gente sabe do 8 de janeiro que está lá um monte de gente ainda preso, e sabe que ali tem muita coisa ali de espiritual, não é só, né? Não é só de outro lado, não é só de outra coisa, tem muita situação espiritual, passamos por aqui também, de forma diferente, mas passamos. Mas eu creio também que se for o caso de passar, eu creio que Deus vai me dar uma força tão grande, como às vezes eu passei por situações que eu jamais pensei que pudesse passar, e passei, e achava que não tinha condições, que eu não ia ter estrutura para passar aquilo, e Deus me deu estrutura na hora certa, porque Deus sabe a tua limitação, Deus vai colocar talvez ali, sei lá, um cântico novo na tua boca, e você não vai sentir aquela situação, vai ver de forma diferente, vai viver de forma diferente, em tudo. Eu creio, meu irmão, creio mesmo, eu acredito, eu confio que Deus faça isso. Eu conheço uma pessoa, ou conheci, não sei hoje se está viva ou se está morta, participei muito da vida dela e ela da minha, mas que uma vez ela fez um jejum, e um jejum longo, sem água, sem comida, sem nada. E ela me disse um dia, falou: Fátima, você não vai acreditar, mas o anjo veio e me trouxe, botou um maná na minha boca e me sustentou. Quando eu fiquei sem forças, ele me sustentou. E eu acredito nisso. Acredito que ela não precisava mentir. Ela não precisava falar isso. Eu acredito nesse sobrenatural de Deus. E quando Abraão foi se aproximando, quanto mais Abraão foi ouvindo, quanto mais Abraão foi vendo o que Deus fazia com ele, quando chegou e falou assim: ó, vem cá, vamos fazer aqui, vamos fazer uma aliança. Pega lá os animais, bota uma parte para lá, uma parte para cá, uma parte... Vou passar um fogo aqui no meio. E essa é a confirmação que eu estou fazendo uma aliança com você. Quando Abraão foi vendo tantas maravilhas que Deus fazia, ele falou assim: que terra que nada, que Canaã física que nada, eu quero é outro lugar, tem lugar de melhor para mim, tem lugar de melhor para mim, tem lugar de melhor para você ir, meu irmão, tem lugar de melhor para eu ir. Essa tem que ser a nossa confiança, essa tem que ser a nossa convicção. Nós temos que nos lembrar que nós estamos aqui, como esse povo falou. Nós somos, olha, lá no versículo 13, todos estes morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Nós também somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. Por isso que não reconhecemos quando a gente vê tantas loucuras nesse mundo. Não reconhecemos quando a gente vê um jovenzinho, uma criança, matar seus pais, matar seu irmãozinho. Não reconhecemos quando a gente vê, infelizmente, um homem achando que é bom ele estar com outro homem, ao invés dele e cumprir aquilo que ele deveria cumprir, que é estar com uma mulher. Não reconhecemos, então, por quê? Porque nós não somos parte desse mundo. A nossa terra é outra. Apesar de nós andarmos aqui, é como se nós estivéssemos num outro país, onde a legislação de lá é diferente da nossa. A gente sabe que nos países muçulmanos,
As pessoas lá são obrigadas a usar suas burcas, a tapar o rosto, a não andar, né? Hoje já não está tão mais assim, mas ainda tem lugares bem fechados. Eu tenho uma moça, tenho umas 3 famílias lá no meu condomínio, e eles são. E olha, a criancinha fez 12 anos, a menininha que eu conheço desde pequititinha, fez 12 anos agora há pouco tempo, muito pouco tempo, desde os 10 que já tem, que o cabelinho dela ninguém mais vê. A gente já não vê. Se vai na piscina com uma roupa, não andam, garotinha, uma menina, não é uma moça. A mãe então nem se fala, né? Mãe então aí a gente não vê nada mesmo. E é desse jeito que aqui no nosso país, eles vivem como se vivessem lá. Se a gente for lá, a gente vai se sentir estranho. Como que eu vou botar uma roupa dessas? Como é que eu vou fazer uns negócios desses? E assim nós vivemos também aqui. Nós vivemos umas situações, nós estamos num lugar onde não é o nosso lugar. Porque Deus não nos fez para vivermos isso que nós vivemos. Deus não nos fez, não era o propósito de Deus, aquela condução, aquela situação igual eu vi ali hoje. Hoje não, hoje sempre, né? Hoje eu estou falando porque hoje me tocou. Hoje o Espírito Santo realmente me fez sentir dó daquele povo. Me fez sentir, doeu mesmo, doeu de verdade. Mas Deus não nos fez para sermos escravos, numa terra onde Ele deu um planeta, um lugar, onde Deus deu o domínio para o homem. O domínio era do homem, o domínio não era esse que está aí, não era do mal, não era para o homem ter entregue essa chave para Satanás fazer o que ele fez acorrentando tanta gente, não era isso. A terra é de Deus ainda, ela permanece sendo dele, legalmente dele. Ele vai fazer o que ele quiser, mas a legalidade foi entregue aqui, deu que o inimigo pôde, deu para o homem passou esse domínio para que, olha, você pode fazer isso aqui, mas vai chegar a hora do Senhor voltar, né, conforme diz lá a parábola, né, aquele dono daquele reino voltou e aí vai mudar a história. E Abraão foi caminhando e já falou assim, olha, não é assim, mas Deus tinha um propósito maior, porque todas as coisas, e isso a gente vê, de Gênesis, eu penso que vocês já estudaram isso, pelo menos pelo que eu já ouvi, mas de Gênesis a Apocalipse já aponta para a vinda de Jesus Cristo. Em Gênesis já está presente a vinda de Jesus. E aqui também já estava mostrando que a vinda do Espírito Santo, a vinda da plenitude do Espírito Santo sobre Jesus em primeiro lugar, e depois repartido como línguas, como de fogo ali, como foi em Pentecostes, e hoje está disponível para quem deseja. Se tem algo que você, se ainda não tem assim o batismo com o Espírito Santo, ainda que eu creio que todos aqueles que já confessaram Jesus, todos aqueles que já se batizaram, já receberam uma porção, mas se você não tem a manifestação do Espírito Santo na sua vida, você tem que buscar. De todas as coisas da minha vida, eu nunca almejei, nunca jejuei, nunca pedi, nunca chorei diante de Deus para conseguir uma casa, para conseguir um trabalho, para conseguir isso ou para conseguir aquilo. Para nada eu pedi, para nada. Diante de Deus eu estou falando isso. Para nada eu fiz isso. Mas para receber o batismo com o Espírito Santo, esse eu clamava, esse eu pedia, esse eu orava, esse eu jejuava. Eu não aceitava que eu não tivesse recebido. Eu não aceitava isso. E busquei mesmo, busquei essa presença de Deus. E o Senhor, aleluias, e o Senhor me concedeu para a glória dele mesmo. Para a glória dele mesmo. Eu dizia, Senhor, como é que pode? O Senhor batizou meu irmão, ele me batizou. E olha só, eu vou muito mais, eu faço muito mais isso. Eu falava isso com Deus na época. E um dia eu estava vindo para São Paulo, numa reunião de casa, com a irmã Inês, que a pastora Ana conhece, o pastor Paulo conhecem, e o irmão Zé, na casa dele, estava meu cunhado Carlos, o pastor Carlos, lá, marido da Janete, estávamos eu, a Inês, o Zé, e eu acho que a Janete, não sei, e ali o Senhor veio, o Senhor me tocou, senti a mão dele perfeitamente em mim,
E ali eu recebi o batismo com o Espírito Santo, senti o toque do Senhor. Nunca mais fui a mesma diante de Deus, nunca mais fui a mesma para esse mundo, porque quando a gente tem o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é tudo que nós precisamos. Ele é maravilhoso, ele é o nosso consolador. Ele é o nosso amigo, é aquele que caminha com você, é aquele que nos instrui, conforme a Rita já ministrou hoje aqui, na hora que a gente precisa, ele traz a palavra. Ele já prepara o caminho para aquilo que a gente vai passar, já vem falando conosco. É Ele que ministra a nossa vida, e é Ele que hoje está aqui, fala comigo e com você. De tudo que nós precisamos é dEle. Por isso que falo, o Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui para curar, Ele está aqui para libertar, Ele está aqui para salvar, Ele está aqui para renovar, Ele está aqui para fazer aquilo que você precisa na sua vida. Tudo que nós precisamos, o Espírito Santo tem. Ele tem e quer fazer nas nossas vidas. Jesus falou que ele precisava ir. Ele, não a carne dele, porque a carne dele foi só uma roupagem que ele fez aqui para essa terra. Mas ele precisava ir. Ele precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir, porque o Espírito Santo estaria em todos. Ele só poderia estar num lugar, mas o Espírito Santo estaria em todos. O Espírito Santo, para que todos nós pudéssemos ter. Então, hoje, nós aqui em Guaianazes, neste lugar, recebemos o Espírito Santo, temos o Espírito Santo. Quem está lá no Japão, quem está lá na África, quem está lá no meio da floresta, quem está nos lugares mais longínquos, todo mundo tem uma porção do mesmo Espírito que habita na tua vida, Gui. É o mesmo Espírito que está em você, é o mesmo Espírito que está em mim, é o mesmo Espírito, e nós juntos, nós formamos o corpo de Cristo. E Abraão, aleluias, e Abraão foi isso. Com Abraão começou o quê? Começou a igreja, porque começou a pátria, começou a noite, aquilo que seria do Senhor. A parte física é uma, a parte espiritual, que é a da fé. Pela fé ele caminhou, pela fé eu e você estamos caminhando, porque nós também não vimos. O Senhor um dia nos chamou como chamou Abraão. Vem, anda comigo, eu vou te levar, deixa eu te levar pelos lugares que eu quero te levar. Não quero você andar, não. Uma vez uma amiga muito preciosa, que eu a tenho até hoje, tenho contato, convive, oramos juntas. A pastora Ana conhece também. E ela disse para mim, Deus usou a vida dela profundamente. Ela disse para mim há muitos anos atrás, lá pelos idos de 94, mais ou menos. Ela disse assim, Fátima, o Senhor manda dizer para você que às vezes você quer andar diante dele, que é para você não fazer isso. Que é para você ficar quietinha, deixar ele ir na tua frente, porque ele te conduz, não vai adiante dele, mas você quer ir muito rápido, não vai rápido, deixa, vai devagar, porque você, muitas das vezes, a gente, no afã de conhecer a Deus, no afã da gente saber das coisas maravilhosas de Deus, no afã, na vontade, no desejo da gente conhecer os mistérios de Deus, a gente vai além daquilo que Deus quer revelar, porque a palavra do Senhor nos diz o quê? Que tem coisas encobertas que não são para nós sabermos. As reveladas são, as encobertas não. Então, às vezes eu estava querendo muito saber das encobertas. Eu sempre fui muito curiosa dentro da palavra de Deus. Então, às vezes a gente vai além daquilo que é para nós irmos na época, naquele momento que nós estamos. Então vamos ficar crendo que o Senhor, aleluias, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos leva, e assim como levou, pela fé, obedeceu quando foi chamado. Que nós também sejamos como Abraão, obedientes no nosso chamamento. Qual é o teu chamamento? Eu não sei como foi, eu não sei como é, sei do meu. Sei como foi o meu chamamento. E sei que, aleluia, até aqui, o Senhor só tem me mostrado que a melhor parte que eu tenho é a cidade celestial. Essa parte que nunca vai ser tirada, essa parte que nunca vai poder ninguém macular, que não tem mutação. Um Deus que é
perfeito, e que não é aquele que hoje me gosta, amanhã já não, que hoje tem uma cara boa para mim, amanhã já tem outra, que hoje faz um afago, amanhã me dá um supapo. Não, não é esse Deus. Ele é o mesmo, Ele é imutável, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E vamos nos colocar de pé nessa noite, gratos a Deus por toda a palavra dEle, por toda a bondade dEle, por tudo que Ele tem feito, porque um dia Ele chamou a mim, chamou a você, da mesma forma que chamou Abraão, aonde nós estávamos. Uns precisavam mesmo se mudar até geograficamente, precisava de uma mudança geral, e Ele fez isso na tua vida. Outros não, outros já saíram, já tinham, estava tudo certinho, a vidinha estava toda arrumada, estava tudo direitinho, mas precisava tanto quanto o outro que não tinha. Porque da mesma forma, eu sempre gosto de dizer isso, da mesma forma que o pior estrupador, a pior pessoa do mundo, a pior tipo de pessoa desse mundo de Deus, ele precisa de Jesus, eu preciso também. E a melhor pessoa desse mundo precisa igual a Ele, porque sem Jesus ninguém pode ir até a Deus. Amém? Pai, eu quero te louvar, ó Deus amado, quero te adorar, te glorificar, ó Deus, pela tua palavra. Meu Pai, como é bom, Senhor, saber, ó Deus amado, que o Senhor nos conduz. Como é bom, Senhor amado, quando podemos chegar, ó Pai, neste lugar, ó Deus, aonde, Senhor, podemos olhar para o céu, Senhor amado, e saber, ó Deus, aleluia, Pai, que um dia o Senhor falou lá atrás, há muitos, muitos anos atrás. Ah, meu Pai, falou que seriam incontáveis, e nós podemos ver que foram incontáveis, são incontáveis, ó Pai, o número de pessoas, tantos que receberam pela fé, quanto aqueles, Pai, Senhor, nasceram ali da linhagem de Abraão, Senhor, através de Isaac, através de Jacó, Pai, através dos seus filhos, meu Deus, tantos de sangue, Pai, como no espírito, ó Deus. Ah, Pai, são incontáveis, ó Deus amado, o número, Pai, dos filhos, Pai, daqueles filhos de Abraão, Pai amado. E, Senhor, nós somos, pela fé nós somos filhos de Abraão. Meu Pai, nós cremos, ó Deus, assim como ele creu, papai, nós cremos também. Confiamos, Pai, confiamos que tudo o Senhor pode. Confiamos, ó Pai, aleluias, Pai, que, Senhor, o Senhor pode fazer uma reviravolta, Senhor, aonde precisa, Senhor, na vida de quem precisa, Senhor, trazer cura, Pai, para aquele que está doente. Meu Pai, confiamos, ó Deus amado, que o Senhor pode tocar, ó Deus amado, e pode mudar, ó Deus, pode mudar casa, Pai, pode mudar relacionamento, pode mudar, ó Deus amado, ah, Senhor, forma de ver, ó Deus. Pai, o Senhor pode, ó Pai amado, nesta noite, ó Pai, ah, Senhor, fazer tudo novo, Senhor, na vida de todo mundo, Senhor. Pode trazer, ó Pai amado, ah, Senhor, aqueles, ó Pai, que andam, Senhor, sem destino, como hoje eu vi aquele povo ali, Senhor, como um povo andando sem destino, meu Deus. Pai amado, o Senhor pode, Pai amado, fazer com que eles busquem a Ti, conheçam a Ti, e mudar as histórias, ó Pai, a história de cada um de nós, nossas histórias individuais, nossas histórias, ó Pai amado, coletivas, como igreja, Pai amado, como noiva, meu Deus, como arraial, Pai amado, como esta parcela, Pai amado, do Teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, acrescenta o número das pessoas que hão de ser salvas neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, traz, Senhor, traz aquele que está, ó Deus amado, ah, Senhor amado, fora, Senhor amado, fora do redil, Senhor, traz aquele que está sem casa, Pai, que está desabilitado, ó Deus, traz, Senhor, traz em nome de Jesus, ó Pai amado. Pai, visita, Senhor amado, visita os nossos, aqueles que estão passando por enfermidades. Visita a Janete, Pai, visita o Zé, Pai, visita, Senhor amado, ah, Senhor, as pessoas, a Helena, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, ah, Senhor, traz a Tua cura, traz a limpeza, Pai, nos corações, ó Pai amado, que ainda sentem, Pai, ódio, rancor, raiva, Senhor, inveja, meu Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, liberta-nos, ó Pai, liberta-nos dos nossos aprisionamentos, ó Pai. Senhor, aonde estivermos, ó Pai amado, em calabouços, ó Pai, Senhor amado, aonde estivermos aprisionados, ó Deus amado, Senhor, tira-nos, ó Pai, tira-nos, ó Deus, ah, Senhor, e nos conduz, ó Deus, pela Tua mão. Oh, meu Pai,
assim como Abraão, Senhor, que confiemos a tal ponto, Senhor, de que nada mais importe na nossa vida, que a nossa fé, Pai amado, que a nossa confiança, ela seja tão grande, Senhor, que mesmo em situações extremas, nós possamos saber, ó Deus, Senhor, que o Senhor é poderoso para ressuscitar. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor. Toma, Senhor amado, a vida dos nossos pastores, ó Deus. Pai amado, a vida daqueles que trazem, Senhor amado, a palavra aos nossos corações. Envolve-os, ó Deus amado, aleluias, Pai amado. A cada dia mais, ó Pai amado, em Tua graça, Pai amado. Senhor amado, que tenham sabedoria dos céus, ó Deus, para ensinar, para ministrar, para ouvir, ó Deus. Senhor, para filtrar aquilo que precisa ser filtrado, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o Teu povo, Senhor, os de perto, os de longe, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém.